Olá pessoal, olha só, brincando com a nossa amiga LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, ou Lei Complementar número 101 de 2000, tá? Nós já falamos, e até bem indo até além dos próprios conceitos da lei, falamos em disposições gerais. Nas disposições gerais vimos a abrangência, vimos a função, que era estabelecer normas de finanças públicas, tá? voltadas para a responsabilidade fiscal, e vimos inclusive outros conceitos além do que está estabelecido na lei, tá? Aí o que acontece? O capítulo 1, então, foi esse, foram as disposições gerais, tá? Agora, o capítulo 2, o que acontece com o capítulo 2? O capítulo 2, ele é formado por 4 seções, tá? Então, o capítulo 2, ele fala sobre a parte do planejamento, tá? O capítulo é relacionado ao planejamento. Ele tem 4 seções. A primeira seção, a seção 1, trata do quê? A seção 1 trata do plano plurianual. O plano plurianual. A gente viu que o plano plurianual estaria no artigo 3º, tá? O artigo 3º. E que esse artigo foi vetado. A gente já falou isso, tá? Então ele foi vetado. Então não tem o que a gente saber nessa seção 1, tá? A seção 2, diz respeito a quem? A seção 2 diz respeito à parte da lei de diretrizes, que ele vai falar da lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Essa partezinha tá lá no artigo 4º. E tem um detalhe. Isso nós vimos já completamente, esgotamos o assunto, inclusive vimos que o anexo de diretrizes orçamentárias, a LDO, além de dispor sobre a alteração da legislação tributária, metas e prioridades para o exercício seguinte, política de aplicação das agências de fomento, tá? A gente viu que a LDO, na LRF, também terá que dispor sobre o que? Equilíbrio entre receitas e despesas, normas de limitação de empenho, tá? Como é que se fala, meu Deus? Normas não, critérios e formas de limitação de empenho, normas para avaliação, normas de controle e de avaliação do desempenho dos programas que foram financiados com recursos públicos, tá? E também sobre as condições e exigências para fugiu agora. Mas a gente já esgotou isso, nós já vimos isso aqui, tá? Então, isso aqui já foi visto e não teria sentido a gente repetir tudo de novo, tá? Então é só você buscar lá, tá? Tá em Sistema de Planejamento do Orçamento Federal, tá? Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Aí a seção 4, a seção 3, tá? A seção 3, a gente falou, ela trata de quem? Da lei orçamentária
anual, a famosa LOA, tá? Vai do artigo 5º ao 7º, sendo que o 6 foi vetado, tá? Sendo que o 6 foi vetado, tá? É o artigo 5º, ou para o artigo 5º, artigo 5º, o artigo 5º, o artigo 6º, que foi vetado, e o 7º, tá? Detalhe, assim como a LDO, nós já vimos a LOA na LRF, lá no mesmo lugar, lá no Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Lá tem a partezinha que fala da LOA, tanto na Constituição, como a LOA segundo a LRF. Então isso aqui já foi visto, tá? Não teria sentido, como eu falo sempre, a gente ficar repetindo isso aí, tá? Então o que acontece? Nós já vimos do capítulo 2 as 3 sessões. Não vimos a 4ª, que é o que vamos ver hoje. E agora, tá? Então agora nós vamos partir para a sessão 4. O que seria a sessão 4 do capítulo 2, que é o capítulo de planejamento? Nós vamos falar sobre execução orçamentária, e cumprimento de metas. É esse o nome da sessão. E cumprimento de metas, tá? Isso tá lá do capítulo 8 do artigos 8, 9 e 10, tá? Lei de Responsabilidade Fiscal, tá lá nesses artigos 8, 9 e 10, tá? Preste atenção pra gente brincar com isso aí direitinho. Lá na execução orçamentária são 3 capítulozinhos, capítulo 8, capítulo 9, artigo 8º, artigo 9º e artigo 10º, tá? Então preste atenção e vamos entender direitinho, tá? A primeira coisa que nós temos é justamente a execução. Por quê? O que acontece? Ó, a execução, ela inicia-se com a publicação da LOA. Então, ó, ocorre a publicação da LOA, tá? Com a publicação da LOA, em um prazo de 30 dias após essa publicação, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer após esse prazo de 30 dias da publicação da LOA? O nosso amigo executor do orçamento, o Poder Executivo, embora ele não execute sozinho, mas ele é o responsável pela execução. O Poder Executivo vai fazer o quê? Vai divulgar. O Poder Executivo vai fazer a divulgação, tá? O Poder Executivo vai fazer a divulgação. De 2 coisinhas, tá? Programação financeira. Vai fazer a divulgação da programação financeira. E além da programação financeira, vai também divulgar o cronograma mensal de desembolso, de como que vai sair mensalmente o dinheirinho. Cronograma mensal de desembolso, tá? Então, após 30 dias da publicação da Lei Orçamentária Anual do Orçamento Público, o Poder Executivo vai soltar
a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, a forma como que ele vai soltar o dinheirinho público, tá? O dinheirinho para os órgãos e entidades poderem executar as suas despesas. Aí tem uma coisa importante, olha só. É o seguinte, ó. Tá aqui mesmo. Isso tá lá no artigo 8º. Tá no caput do artigo 8º. Esse aqui é o artigo 8º. O artigo 8º tem um parágrafo único. Parágrafo único. No parágrafo único fala o quê? Fala uma coisa importante. Fala assim, ó. Que recursos que sejam vinculados, recursos que sejam vinculados a uma finalidade específica, tá? Só poderão ser usados para essa finalidade. Para essa finalidade. Então, se um recurso ele foi trazido para um objetivo específico, ele não pode cumprir outro objetivo, não pode ser utilizado esse recurso para outro fim que não seja o especificado originalmente, tá? Agora, isso tem uma coisa que é muito importante, uma observação. Mesmo que em exercício distinto do seu ingresso. Ou seja, mesmo que esse recurso tenha entrado, que ele tem uma finalidade para um determinado ano, mesmo que ele seja um recurso que tenha entrado no exercício passado, ele só vai poder ser utilizado para aquela finalidade, independente do exercício que ele ingresse aquele recurso, tá? Beleza. Aí o que acontece? Isso está no artigo 8º, tá? Aí nós temos o nosso amiguinho chamado artigo 9. O artigo 9 é legal porque ele tem 5 parágrafos, tá? Então, olha só, o artigo 9, ele fala o seguinte, ó, que o artigo 9, tá? O artigo 9, ele vai falar o seguinte, ó, o artigo 9 diz o seguinte, ó, que após outro mês, ou seja, bimestralmente, tá? Ao final deste mês, ao final do bimestre, será feita uma avaliação de arrecadação. Então vai verificar-se como que está a arrecadação das receitas, tá? Aí, duas situações podem acontecer. A primeira situação é que esteja o quê? Que a arrecadação esteja de acordo com
de acordo com o AMF. O AMF mostra justamente o que? As metas fiscais. Então a arrecadação está de acordo com poder pagar as despesas para alcançar essas metas, tá? E pode estar o que? Está em desacordo com o anexo de metas fiscais, tá? Se tiver belezinha, se tiver de acordo com o AMF, vai fazer o quê? Realizar despesa, sem problema nenhum. Mas, porém, todavia, contudo, se não, entretanto, ao passo que, se tiver em desacordo, vai fazer o quê? Vai fazer a limitação de empenho, e de movimentação financeira. Ou seja, o órgão não vai poder empenhar, tá certo? Então teve o empenho limitado, tá? Então vai fazer, se tiver em desacordo, vai fazer a limitação do empenho e da movimentação financeira. Porque pode ser dívida dele ou dívida de outro ente, que ele vai transferir o dinheiro. Mas se sai dinheiro, vai sair na forma de despesa. Então, independente se vai ser se vai sair o dinheiro, o recurso para pagar a despesa, ou seja, vai empenhar a despesa para realizá-la, ou vai fazer o quê? Ou vai fazer a limitação desse empenho, ou mesmo a limitação de transferir esse dinheiro para outro ente realizar no empenho, tá? Então, são feitas as duas coisas. Não só o empenho, que é o do próprio órgão, mas impossibilitar que o outro ente que receba esse recurso dele faça empenho. Então, agora, quem é que vai fazer essa limitação de empenho? Quem é o responsável por fazer ela? Quem é o responsável é o poder legislativo, judiciário e Ministério Público farão a limitação por ato próprio, ato administrativo próprio dele, tá? O do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, inclusive do Poder Executivo, também vai fazer, tá? Mas é porque o Poder Executivo, nesse ponto, ele é mais sensato, né? Se ele fez uma verificação e viu que as receitas não estão se comportando como tinha sido planejado, ele automaticamente já faz de imediato a limitação de empenho. O que pode acontecer é que os outros poderes fiquem assim de fazer. Aí o chefe daquele poder, do Poder Legislativo, o chefe do Poder Judiciário e do Ministério Público, vão fazer as suas limitações individuais, por ato próprio, tá? Então quem faz a limitação de empenho não é o Executivo. O Executivo faz referente ao Poder Executivo. Mas o Legislativo é o chefe do Legislativo e o Judiciário faz o dele e o Ministério Público faz o dele, tá? Por atos próprios. Agora, o que acontece? Olha só. É isso aí, tá? Isso aí só pra gente ter o primeiro contato com essa parte. Então, lembrando-se, ó. Nós estamos falando da parte de execução orçamentária e cumprimento de metas. Aí vimos o quê? Que 30 dias após a publicação da LOA, o Poder Executivo vai divulgar o quê? A programação financeira e os cronogramas mensais em bolso, como que ele vai soltar o dinheiro mês a mês, tá? E
que acontece? Se um recurso ele foi vinculado, ou seja, ele foi preso, amarrado a uma finalidade específica, ele está amarrado, certo? Então, como ele está amarrado, ele só pode ser utilizado para aquela finalidade, mesmo que seja em exercício diferente ao que ele ingressou. O recurso entrou nas contas, tá? Aí preste atenção. 30 dias após a publicação da LOA, tá? Ou desculpa, olha só. Ao final de cada bimestre, de dois meses, ao final, vai acontecer o quê? Uma avaliação de arrecadação. Dois fatos podem acontecer. Pode acontecer de estar em acordo, as receitas estarem de acordo com a MF, tá? E aí realizar despesa. Ou pode acontecer de estar em desacordo com os objetivos e metas da MF. E aí o que vai acontecer? O Poder Legislativo, cada poder e o Ministério Público farão a limitação por ato próprio. Tanto a limitação do empenho como a limitação de movimentação financeira. Num detalhe, tá? Num prazo de 30 dias. Então vamos fazer essa limitação num prazo de 30 dias, tá? Então eles têm 30 dias para fazerem o quê? A limitação do empenho e da movimentação financeira. Esse é o prazo que eles possuem, 30 dias. Ficou claro? Copia, por favor. Ó, continuando essa partezinha que a gente tá, que é o capítulo 2 da LRF, que fala do planejamento, nós estamos na seção 4, tá? A seção 1 é do PPA, a seção 2 é da LDO e a seção 3 é da LOA, que nós já vimos anteriormente, tá? A seção 4 é da execução financeira e do cumprimento de metas, tá? Aí o artigo 8º falava que após 30 dias da publicação da LOA, o executivo ia demonstrar o quê? A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, tá? E no parágrafo único do artigo 8º a gente viu que um recurso que está vinculado a uma finalidade específica só pode ser usado para essa finalidade. O artigo 9, ele vai falar para nós, o artigo 9 vai falar para nós sobre limitação de empenho. Limitação de empenho, tá? Limitação de empenho e movimentação financeira. Limitação de empenho e movimentação financeira. E de movimentação financeira. Isso pode acontecer quando? Na avaliação bimestral do executivo, tá? Então o executivo pode notar que a receita não está se comportando como foi prevista lá no anexo de metas fiscais, o AMF, que vem junto com a LDO. Aí o que acontece? E os órgãos por ato próprio, os poderes por ato próprio e o Ministério Público farão a limitação do empenho. Aí o que acontece? O artigo 9, ele é composto por 5 parágrafos, tá? Aí vamos ver o que temos lá. Primeira coisa que temos, ou seja, o parágrafo 1º do artigo 9, que é relacionado à limitação de empenho, fala assim, ó, no parágrafo 1º, fala o seguinte, ó, que reestabelecidas as receitas, e quando as receitas começarem a se comportar de forma normal, aí o que vai acontecer? Quando isso aqui acontecer, as receitas forem restabelecidas, certo? Vai acontecer o que? Vai acontecer a recomposição das dotações
dos recursos, das dotações com empenho limitado. Ou seja, as despesas que tinham sido impedidas de serem realizadas vão ser soltas para começarem a serem contraídas, tá? Essas novas obrigações a partir do empenho, tá? Ó, mesmo que esse restabelecimento seja parcial, Aí, essa liberação de novo para gastar também vai ser proporcional à medida que as receitas vão sendo restabelecidas, tá? Isso no parágrafo 1º. No parágrafo 2º, o que que fala? Uma coisa importantíssima, ó. Não podem ser limitadas. Ou seja, não podem sofrer limitação de empenho. Quem não pode ser limitado? Quem não pode sofrer a limitação de empenho? Vocês fazem ideia? Uma coisa óbvia, né? Qual? As despesas, que são as obrigações, despesas com obrigações constitucionais ou legais, ilegais. Ou seja, que uma lei determinou que faça o quê? Que a lei define o pagamento dessa despesa, por exemplo, pagamento de salário. Não podem sofrer o quê? Limitação de empenho, tá? Que é obrigação constitucional. Vamos lá, parágrafo 3º da nossa amiga, tá? O parágrafo 3º do artigo 9, que fala da limitação de empenho, fala o seguinte, ó. Passados 30 dias da publicação da LOA. O que vai acontecer? Olha só. Passados 30 dias, vai ser feita o quê? A avaliação do comportamento das receitas, da arrecadação de receitas, tá? E aí pode-se constatar que a receita não está agindo como foi planejado. Aí o que os órgãos têm que fazer? Não tem que fazer por ato próprio a limitação de empenho? Aí o poder, ou MP, não faz a limitação. Naquele caso, é claro que se foi verificado que ela não se comportou da forma correta. Aí o que vai acontecer? O poder executivo fará a limitação. Então, tipo assim, ó. Ah, tu não vai fazer? Não, pode deixar, eu faço, tá? Porque o poder executivo é que é responsável pela execução. Então, se o próprio poder que teria despesa não o fizer, o executivo vai fazer por ele. Vai lá, isso é o parágrafo 3º. O parágrafo 4º é interessante, ó. O parágrafo 4º diz o seguinte, que... Parágrafo 4º do artigo 9 fala o seguinte, que ao final, tá? Ao final de quê? Dos meses de maio, setembro e fevereiro. O que vai acontecer? O poder, ao final desses 4 meses, o que vai acontecer? Ao final desses 4 meses, o poder executivo vai fazer uma outra avaliação, diferente da arrecadação.
essa vai fazer uma avaliação quadrimestral, tá? E essa avaliação quadrimestral, tá? Então, ao final desses 4 meses, o que o Poder Executivo vai fazer? Ó, o Poder Executivo fará avaliação do cumprimento das metas, tá? Vai fazer o cumprimento, vai avaliar o cumprimento das metas e terá que fazer o quê? Olha que legal. Demonstrará o cumprimento das metas, em audiência pública, na Comissão de Planos, Orçamento Público, e Fiscalização. Ó, preste atenção. Essa comissão é que recebe os projetos de lei vindo do Executivo. Recebe projeto de lei do PPA, da LDO e da LOA, certo? Como é o Poder Legislativo que tem a função de controlar os gastos realizados pelo Executivo, essa comissão vai ficar recebendo, não vai querer só saber qual foi a ideia do governo, vai querer saber como foi a prática, certo? Então, ele, na teoria, ele joga na LDO as metas e objetivos a serem alcançados durante o ano. Então, o que ele vai fazer? De 4 em 4 meses, ou seja, ele faz uma avaliação que essa aqui é uma avaliação quadrimestral, tá? O Poder Executivo faz uma avaliação quadrimestral. Nessa avaliação quadrimestral, ele faz a verificação do cumprimento de metas, tá? De acordo com o quê? Com as metas e objetivos especificados na LDO, tá? Aí ele vai ver se ele conseguiu cumprir ou não aquelas metas. E vai ter que apresentar o resultado dessa avaliação do cumprimento de metas lá em audiência pública na Comissão de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, tá? Aí o parágrafo 5º, o que diz o parágrafo 5º, tá? O parágrafo 5º diz uma coisa muito legal, ó. Parágrafo 5º desse mesmo artigo 9º, tá? Fala que ao final, certo? Após 90 dias do final do semestre. Então nós temos 2 semestres, tá? Então ao final de cada um dos semestres, do semestre 1 e semestre 2, semestre 2, 90 dias, Banco Central apresentará, mas aí é por uma coisa específica chamada Comissão de
comissões temáticas que fazem parte da comissão de planos, orçamento público e fiscalização. Então, o Banco Central, Banco Central apresenta uma coisa um pouco mais ou menos diferente, tá? Então ele vai apresentar, o que ele vai apresentar? Ele apresenta nas comissões temáticas, o que ele apresenta? O cumprimento, mas é o cumprimento específico do que relaciona-se a ele, tá? É o cumprimento, ele vai apresentar o cumprimento nas comissões temáticas, vai apresentar o cumprimento dos objetivos e metas das, aí que é diferente, ó, objetivo e meta das políticas monetária, cambial, vou colocar aqui só para poupar espaço, monetária e creditícia. Então ele vai mostrar se as políticas que ele adotou, que ele executou, cumpriu com os objetivos e metas que foram definidos, que iam acontecer, em termos de margem de inflação, certo? E os outros mecanismos econômicos para verificar, tá? Então, ó, cuidado para não confundir uma coisa com a outra, ó. Bimestralmente ele faz a avaliação variação de arrecadação, tá? Quadrimestralmente ele avalia o cumprimento das metas e objetivos. E 90 dias após ele faz uma avaliação do cumprimento das políticas econômicas, cambial, monetária, creditícia e cambial, tá? São coisas distintas. Ficou claro isso aí para vocês? Aí tem o último dos artigos, o último desses artigos relacionados a essa seção 4, tá? O último dos artigos da seção 4 é o artigo 10, tá? E o que o artigo 10 determina? O artigo 10 determina uma coisa interessantíssima, tá? O artigo 10 fala o seguinte, que ó, a execução financeira, orçamentária e financeira, que é a execução orçamentária e financeira, permite identificar os beneficiários de pagamentos de sentenças judiciais. De sentenças judiciais. Isso é legal para o quê? Para
apurar uma coisa que está lá na Constituição Federal, tá? E essa identificação dos beneficiários de pagamento de sentença vai permitir fazer o que, gente? Vai permitir em observância, tá lá no artigo 100, tá? Da Constituição Federal, tá? É observância da ordem cronológica dos precatórios. Tá? Então, o que vai acontecer? O artigo 10 diz que a execução financeira orçamentária permite que o Estado fique sabendo quem são os beneficiários, quem vai receber o dinheiro advindo de pagamentos que o Estado perdeu na justiça, tá? De pagamento de despesa, ou seja, são obrigações que o Estado vai ter que pagar porque perdeu na justiça. Aí esses beneficiários normalmente vão ter o quê? O Estado faz uma confissão de dívida, diz estou te devendo. Para isso, ele faz uma coisa chamada precatório, é como se fosse uma confissão de dívida, tá? E essa confissão de dívida, esse precatório, tem data, tem prazo para ser pago, tá? Então, este precatório, ele tem data. Então, a execução financeira orçamentária é importante porque consegue identificar essas coisas e colocar em ordem o quê? Cronológica de pagamento desses precatórios, tá? Ficou claro até aqui ou não? Tanto que eles têm feito isso em relação ao INSS. O Estado perde porque tem a merda, filha da puta, com o INSS. Aí todo ano eles fazem, via execução, verificam que, por exemplo, no ano passado, quem ganhou na justiça e não recebeu. Para poder o quê? Já colocar em ordem cronológica e já estabelecer o pagamento dos precatórios. Ficou claro até aqui ou não? Então copia, tá? Com isso, a gente encerra, porque ela é formada por esses 3 artigos, artigo 8, artigo 9 e artigo 10, tá? A parte da seção 4 da execução financeira e automaticamente encerramos o capítulo 2 de planejamento da LRF, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, ou Lei Complementar número 101, tá? No próximo encontro a gente vai entrar na parte da Receita Pública, tá? Então pode copiar, por favor.